Graça e paz, irmãos. Houve um probleminha aí técnico, né? Como não tem tanta habilidade com essas ferramentas, acabou trazendo algum problema. Nós vamos estudar, irmãos, a carta de Filipenses. Uma das cartas eu acho mais bela, né? É uma carta de um pastor feliz, né, com a igreja, porque é uma igreja que colabora com o seu ministério, né? Foi dada a introdução, né, que eu dei das cartas, de como que ela foi escrita, em que condições que elas foram escritas. E agora nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a unidade da igreja, né? A unidade e todas o que tudo isso implica, né? Teologicamente dentro da igreja, né? Nós estamos iniciando, né, um estudo na carta aos Filipenses e o capítulo 2. Eu vou estar estudando aí com os irmãos o capítulo 2. E nós vamos aí, eu vou alterar muitas das vezes as traduções, né? As traduções eu vou mostrar um pouquinho de cada tradução, vendo o que tem de melhor de cada tradução. A NVI, ela tem se mostrado uma tradução muito boa, né, na sua linguagem e na sua para melhor compreensão nossa. Ela tem sido para mim uma das melhores traduções. Até me surpreendo com ela sendo uma das traduções protestante de uma boa tradução mesmo, né? Eu vou ler na tradução comum nossa, né, que todos os conhecem. Eu vou dividir o estudo em duas partes. Uma parte eu vou falar sobre a unidade e a outra parte eu vou falar sobre a divindade de Cristo, seus problemas que envolvem as questões teológicas, né? Quando a gente vai estudar em seminário, né, a gente geralmente gosta das polêmicas, né, e por isso acabamos, né, sempre vendo o texto, né, lá por causa das polêmicas, acabamos colocando os professores em dificuldade, né? Mas o intuito não é este, né? O intuito é de ensinarmos e mostrarmos também as dificuldades interpretativas que tem no texto, né? Eu quero agradecer essas pessoas que já estão presentes e nós vamos ler do capítulo 2, do 1 até o capítulo 4, e nós vamos expor eles. Diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranháveis afetos misericordiosos, contemplai a minha alegria, de modo que pensei nas mesmas coisas, tenham os mesmos amores, sejam unidos de alma, no mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando um ao outro superior a si mesmo. Não tenha, não tenha cada um visto que é próprio, seu, e não também cada um qual o do outro. Como eu disse, eu vou preferir a tradução NVI porque ela é uma tradução muito, muito melhor assim nessas explicações dele. E também as polêmicas que tem referente aí aos textos que nós vamos estudar aí, das dificuldades que elas têm, né? Em Filipenses diz assim: se por estamos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação. Nós vamos observar o texto de uma forma de como que é a unidade da igreja, como é que tem que existir essa unidade, como é importante a unidade, que a igreja deve estar sempre unida. Nas traduções mais comum, vai sempre estar a palavra exortar, né? E até aqui aparece, mas não é frequente, né? A exortação. A exortação, ela não tem aquele sentido negativo que as pessoas veem. Está no sentido de animar e aconselhar, né? Está nesse sentido de procurar induzir as pessoas. É muito interessante observarmos que é uma carta muito boa, é uma carta que você vê é uma igreja muito boa para ele, mas ele já começa a detectar alguns problemas na igreja. Esses problemas que ele começa a detectar, que ele começa a observar, são problemas de comunhão com as pessoas, né? E aqui está, se porque estamos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação
de amor, alguma comunhão no espírito e algumas profundas afeição e compaixão. O que é que ele está vendo? Aqui a gente pode observar, e alguns irmãos que têm uma tradução muito antiga, não estranhem que tem a palavra amor está em maiúsculo, né? E depois eu vou fazer uma referência por que o amor está em maiúsculo em algumas traduções muito antigas. Se for da década de 90 para de 93, 92 para baixo, vai estar amor em maiúsculo, né? Porque aí se crê que é uma trindade. Por quê? Nós vemos que há uma referência a Jesus, ao Filho, há uma referência ao Espírito Santo e Deus não parece que não tem, né? Então por isso que eles botaram o amor em maiúsculo para ter uma referência a Cristo. O que ele está falando? Ele está falando para exortar, animar a igreja, para a igreja ir para um outro caminho, um caminho muito importante, que é o caminho da comunhão, da união. A igreja, ela é um corpo, e esse corpo de Cristo, ele precisa estar unido, né? Imagine. E ele está proporcionando isso, ele está falando desse amor. E essa é a relação nossa cristã, uma relação de amor. Nós temos essa relação. E essa relação tem que ser feita de amor. Jesus é a segunda pessoa da Trindade na consolação do amor. Nós vemos em 1 João 4:16, diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está no amor está em Deus, e Deus nele. Veja que amor é fundamental na vida cristã. A vida cristã sem amor não é uma vida cristã, né? Vamos dizer que é uma pessoa que aceitou qualquer coisa, mas não aceitou a Cristo, não tem convicções de fé, porque nossas relações são relações de amor. Você pode ver que na primeira carta de João, né? Ele vai, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando nós vamos falar dos problemas da igreja, nós já começamos com a questão doutrinária, de que Deus aqui é amor. Nós estamos mostrando que está mostrando o Filho e está mostrando que é amor. Se é a primeira pessoa da Trindade. A relação cristã é uma relação de amor. Nós somos conhecidos por termos amor uns pelos outros. E a carta vai explorar muito bem isso. Os irmãos vão ver. Nós podemos até ver em 2 Timóteo, né, 1:17, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos armardes uns aos outros. Desculpa, irmãos, não é 2 Timóteo, é o Evangelho de João 13, versículo 35. Nós somos conhecidos pelo amor. A nossa relação de igreja é a relação de amor. Nossos relacionamentos é de amor. Deus nos ama e nós devemos amar também os nossos irmãos em Cristo. A igreja precisa ter essa comunhão. E no restante do versículo diz: alguma comunhão no Espírito, a comunhão com o Espírito. A igreja cheia do Espírito Santo. E é uma coisa que a gente tem que observar. O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? As pessoas acham que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem aqueles manifestações do Espírito Santo e aquela coisa. Nós não devemos entrar por esse caminho. Porque a igreja de Corintos, a Bíblia relata que havia muitos dons lá, mas era uma igreja desunida. Então, não é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que tem muitos dons, mas está vazia de Deus. Porque quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele está cheio de amor. Cheio de amor, porque é um dos frutos do Espírito, né? O fruto é um só, mas uma das qualidades do fruto do Espírito Santo é amor. O cristão tem que ter amor. E aqui ele está chamando entranháveis afetos. E a palavra afeto é importante a gente entender, porque quer dizer afeição, amizade, amor. Veja que entranhas. A Bíblia ela não foi escrita para nós, né, de hoje, né? Foi escrito para um tempo. A mensagem dela é para os dias de hoje, mas nós temos que entender o tempo deles. Para os orientais, as entranhas era sinônimo do amor que nós sentimos. Então ele está dizendo isso, que é
as afeições, até mesmo a amizade dentro da igreja. É importante isso. A igreja é uma igreja, para ser unida, ela precisa ter essas afeições. E veja só, entranháveis afetos e misericórdias. E misericórdia, é interessante que ele coloca misericórdia, não uma misericórdia, mas no plural, misericórdias. Misericórdia é compaixão, é ter um sentimento piedoso pela dor alheia. Veja que uma boa igreja, uma igreja para estar unido, ele tem que ter essas qualidades. A igreja, ela é unida porque é uma obra de Deus. Deus é que, pela sua graça, constituiu nos escolheu, nos constituiu. Mas a igreja militante, a igreja que está no dia a dia, ela tem dificuldades. E uma das dificuldades que Paulo está aí mostrando é que é problema de relacionamentos. E um relacionamento de uma igreja que não tem misericórdia, uma igreja que não tem amor, imagine, é tragédia na certa. Nós, como igreja, temos que entendermos de que nós precisamos estar em amor, em união. E isso é o mais importante, termos unidade. Isso daqui não é um texto para a igreja Betel ou para uma outra. Não é, isso não é denominacional, isso é para todos os cristãos. Independente da sua igreja ou da sua denominação, ser cristão tem que estar enquadrado nisso que a Bíblia está revelando. E disse assim: completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Né? Aqui, já vamos aqui começar a mesma maneira de pensar. Né? As pessoas pensam assim, mas nós temos diferenças, né, políticas, né? Há pessoas que são liberais, outras são conservadoras, ou vários, torcer para time, por exemplo. O que ele está dizendo da mesma maneira de pensar? Quando nós vamos observar o contexto, nós vamos perceber que a maneira de pensar que o cristão tem de pensar é no amor, é na comunhão com os irmãos. Essa é a maneira de pensar. E todo o contexto diz isso. A maneira de pensar não são as nossas diferenças, não são nós podemos ter opiniões diferentes, sermos pessoas diferentes, mas temos a mesma maneira de pensar. Nós somos de Cristo, nós temos que amar os nossos irmãos. Não são essas diferenças que vão destruir nossos relacionamentos dentro da igreja. E muito triste a gente dizer que a igreja, que por diferenças acabam sendo destruídos. Por isso que nós temos que lutar pela unidade da igreja. A unidade da igreja, ela tem que ser preservada, mesmo com as nossas diferenças. O mais importante é que nós nos amamos uns aos outros. Nós temos que ter comunhão com os irmãos. Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Veja só, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Veja só que nós observamos que é um só amor, uma só atitude, uma só maneira de pensar. O que isso mostra? Unidade. A igreja, ela precisa estar unida nesses princípios. Ela precisa estar com esses valores, né? Na nossa versão, que é mais comum, completai a minha alegria do mesmo modo de pensar, tenhais o mesmo amor, sejais unidos em alma, tendo o mesmo sentimento. A igreja tem que estar no mesma sintonia. A igreja, ela precisa estar nesses valores. Ele tem que estar defendendo esses valores. Esses são os valores principais, são os valores de uma comunidade. A comunidade cristã, ela tem que primar por esses valores. Esses valores, sim, são os valores de uma boa comunhão com os irmãos. Não esquecendo de que nós, mesmo diferentes, mesmo com opiniões diferentes em bastantes aspectos, mas nós estamos unidos em amor. Um só espírito, uma só atitude, né? Não uma só atitude, a NVI tem uma coisa interessante.
tendo o mesmo sentimento, né? A igreja tem que estar nesse mesmo sentimento na carta que está sendo explorado, né? Um só espírito, ele seguir unidos na alma, né? Ele fala num só espírito. Nós deveríamos ter essa preocupação dentro da igreja, principalmente a liderança da igreja, que são as pessoas responsáveis pelo ensino, são responsáveis por liderar a igreja, por conduzir a igreja. Nós devemos ter que o principal dentro de uma igreja é preservarmos a união, o amor, e todo mundo o considere assim. E é engraçado que vocês vão ver o desenvolvimento do texto. Nada façais por partidarismo ou vanglória. O versículo 3, ele é um versículo contundente. Nada façais por partidarismo. E aqui é que está um grande problema aí, né? Que tem dividido muito o povo de Deus, muito. Porque existem pessoas ambiciosas, tem pessoas que têm ambição, né? Na NVI diz assim: nada façais por ambição egoísta, né? E não é uma coisa nova isso, né? Isso não é uma coisa assim que os irmãos possam imaginar, não. Isso sempre já aconteceu. E aconteceu já com Jesus, né? Em Lucas, vamos observar o texto de Lucas. Lucas, o Evangelho de Lucas tem uma passagem muito interessante. Lucas 9, irmãos. Vamos observar. Lucas 9, do 46. Eu vou pedir para os irmãos sempre observarem a Bíblia, porque nós vamos ter que, quando o tema da cristologia se tornar, nós vamos precisar ler alguns textos. E os irmãos que estiverem aí de posse da Bíblia, com facilidade, olha só como é que começa. No versículo 46 e até o 48, olha só. Levantou-se entre os discípulos uma discussão. Qual deles seria o maior? Olha só. Dentro dos apóstolos, olha só, os 12. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam no coração, tomou uma criança, colocou junto a si. E ele disse: Quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for menor de todos, esse é o grande. Veja só que já entre os 12 já tinha briga por, por cargo, já tinha, não é coisa nova, já estavam brigando lá para ver quem era o maior. E Jesus vai lá e mostra uma lição de humildade. Por que ele escolheu uma criança? Os judeus não contavam mulher nem criança, não tinha valor. Ele pega uma criança e mostra que a criança é igual, é importante, está mostrando a importância e está mostrando que aquela criança era maior do que eles e que eles deveriam ser igual a uma criança. Imagine a lição que ficou para esses discípulos. Imagine, eles estavam preocupados num reino e a preocupação que eles tinham, porque não compreendiam o evangelho e foi revelando progressivamente com eles, eles estavam pensando no reino político, né? Ali já tinha uma briga de vaidade. Ali já tinha. E veja, nós como igreja, e não só nós, todos os que aceitaram a Cristo como Salvador, precisam entender de que a igreja do Senhor não pode ter esse tipo de coisa. Por isso que há uma negação. Há uma negação para que não existida. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Nós não devemos buscar a vanglória. Nós temos que buscar, irmãos, a glória de Deus. Nós fazemos tudo para a glória de Deus. Esse é o objetivo cristão. Nós nascemos para glorificar a Deus. E por isso que nós devemos buscar sempre a glória de Deus. Não fazer nada por partidarismo. A igreja de Corinto tinha vários grupos, inúmeros grupos, né? E mesmo tendo vários grupos, mesmo ali está um retrato de que uma igreja dividida, rachada,
deve ser o objetivo de todo cristão genuíno e verdadeiro, a união. Nós devemos mudar. Koinonia, comunhão, deve ser uma busca entre nós. Nós devemos sempre estar querendo sempre viver em comunhão. Mas por humildade, ele colocou por humildade. Os irmãos, quando leem o texto, tem que pensar como romano. Essa daqui é uma comunidade de colonos romanos, de soldados aposentados. Humildade é uma coisa do cristianismo, irmãos. E não era uma coisa do romano. O romano não tinha esses valores de humildade. Quando ele vê uma nova religião em que os valores são diferentes, isso choca. Imagine um monte de homens orgulhosos de serem romanos e Jesus e simplesmente Paulo está falando de humildade. Por isso que os irmãos vão entender a encarnação de Cristo. Por isso que ele vai cantar aqui, é um hino. Ele vai cantar um hino exaltando a encarnação de Cristo, a humildade de um Deus homem que se humilhou. Para eles, o importante era ter orgulho. E Paulo vem dizer que o importante é ser humilde. As nossas relações pessoais devem ser regidas por humildade. Nós devemos tratar com muita humildade, porque isso é do agrado de Deus e do agrado também da comunhão. As pessoas sentem muito prazer com a humildade. A humildade faz a diferença não só na comunhão dos irmãos, porque gente que tem humildade, os versículos que vão aparecer aqui na frente vai fazer muito sentido, né? Mas por humildade, considerado cada um superior a si. Aqui, se não tiver humildade, a comunhão vai desfacelar, porque um vai considerar superior ao outro. E isto é um perigo para a comunidade, quando você se acha muito melhor do que os irmãos. Cristo não sendo Deus, ele vai se encarnar para mostrar humildade para nós. Por isso que o texto à frente ele é importante, para mostrar humildade, porque mesmo ele sendo Deus, ele se submeteu e de obediência a Deus. Ele veio a este mundo. É uma lição de humildade para nós. É uma lição. E aqui está a humildade, considerar o teu irmão como superior. Isso aqui deveria ser um texto áureo para todos nós cristãos em nossos relacionamentos. A igreja do Senhor e nossos irmãos são todos importantes, eles têm uma superioridade à minha relação e eles vice-versa. Aqui não tem briga de vaidade. Ninguém vai ter briga de vaidade se você considerar o teu irmão superior a você. E esse é um perigo da vaidade. Nós estamos vendo aí no Brasil um problema que estamos vivendo, que muitas das vezes os irmãos mais espirituais já estão vendo que é uma briga de vaidade, tudo pelo poder. Dentro da igreja não pode ter esses valores. O mundo tem esses valores, mas nós não podemos ter. Nós não temos esses valores. Esses valores não são os valores cristãos. O versículo 4, irmãos, eu vou ler para os irmãos na NVI. E cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Irmãos, o interesse cristão não é o egoísmo. O texto não está dizendo que você não deva correr atrás dos seus interesses. O texto não está dizendo que você é para largar os seus interesses e ajudar os outros. Não. O texto está dizendo que igual os seus interesses do teu irmão também. É pé de igualdade. Egoísmo não faz parte da vida cristã.
Não faz parte da vida cristã. Se nós estamos vendo pessoas que se acham importantes, é porque não encontraram com Cristo ou não entenderam a mensagem do, do Deus encarnado. Não entenderam. Não entenderam que Deus, mesmo sendo Deus, ele veio na forma de homem, mostrando sua humildade. E que Deus, que deixou a glória dele, veio para salvar-nos. Olha que mensagem bonita. É a mensagem mais bonita que nós temos de um Deus que tem todo poderoso. Ele deixa a glória dele para vir aqui habitar no meio de homens. Qual o interesse que ele teve? O interesse de salvar-nos. Qual era o objetivo dele? Cuidar das nossas vidas, nos salvar, nos trazer a redenção. Nós cristãos temos que copiar Jesus. Nós temos que nos preocupar com a comunidade, com os nossos irmãos. Nós não podemos pensar em nós, mas pensar em todo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nós temos que ter uma fraternidade para com os que sofrem. Saber da dificuldade dos irmãos. Eu cresci, né, num cristianismo bem diferente do que que tem hoje. Lembro até hoje que tinha um irmão, ele tinha que mudar e estava em dificuldades financeiras e a igreja, após saber isso, ficou sabendo, olha, o que está faltando para construir. Ele falou, olha, está faltando bater a laje. A igreja então se reuniu, arrumou, me falou assim, vamos bater a laje dele, vamos fazer tudo para ele. Um belo de um dia ele chegou, ele teve uma surpresa, porque eles chegaram lá no terreno, todo mundo falou assim, nós vamos bater a laje hoje. Compraram cimento, compraram tudo, todo mundo foi lá e encheu a laje, foi uma festa, as irmãs levaram comida, todo mundo colaborou, as crianças colaboraram, todo mundo colaborou. Por quê? Porque aquele cristianismo simples, esse que é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é esse que se importa com os problemas do irmão. Hoje nós estamos vivendo um cristianismo muito egoísta, né? O que importa é a minha vida e os outros deixa para lá. A minha família estando bem, as outras não tem problema. Mas Cristo não ensinou assim. Cristo deixou a glória dele para mostrar que ele se importa comigo, com os irmãos. Essa é uma das mensagens mais lindas que existe do mundo, porque esse homem, Jesus é homem, né? Ele se encarnou, ele se humilhou, que será o próximo texto que nós adotaremos. O próximo tema, ele é um tema muito complexo, né? Muito complexo. A cristologia, ela, do primeiro ao segundo século, ela teve grandes disputas teológicas e até Calcedônia. Nós não temos como explicar todos esses textos, irmãos, ou fazer uma exploração do texto em si, com essas nuances, mas nós devemos informar os irmãos. O próximo texto ele vai tratar da encarnação de Cristo. E é um texto que eu já tive dificuldades em interpretá-lo, né? Olha, irmãos, e depois descobri que eu tinha um pensamento até mesmo herético, né? Jesus não deixou de ser Deus. Foi 100% Deus. Mas afinal de contas, o que ele deixou? O que é o esvaziar de Deus? A palavra mais importante desse texto chama-se kenosis, que é o esvaziamento. Há um grupo religioso que bate de porta em porta, que ele pega esse texto e fala que Jesus não é Deus, é um Deus menor. Nesse texto, outros pensamentos surgiram, né, de que Jesus era um espírito, né? Era um espírito perfeito. Outros acreditavam que Jesus, quando se encarnou e deixou de ser Deus, virou só homem. Existem inúmeras teses, todas elas errôneas. Afinal de contas, o que é o esvaziamento de Deus? Então eu vou ler, irmãos, o texto de 6 a 11. Eu vou ler aos irmãos
É um hino, tá? É um hino. Nós não sabemos quem é o autor desse hino. Até alguns acham que foi o próprio Paulo que compôs esse hino. É um hino. As Bíblias dos irmãos, algumas Bíblias vão mostrar que é diferente. Então, vamos ao hino. O versículo 5 começa assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a quem deveria se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pois isso Deus o exaltou à mais alta posição, e deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bom, esse texto ele vai falar de humildade. O contexto que os irmãos já estão vendo de unidade, havia aí um problema, e está mostrando que Jesus é um exemplo. Irmãos, todo problema ético é um problema doutrinário. Doutrina e vida caminham junto, né? E aqui está a apresentação de uma cristologia muito interessante. Mas o termo grego aqui, que está no versículo 7, mas esvaziou, tem trazido grandes problemas nos debates teológicos que houve no primeiro, no terceiro século, até o quarto, até Calcedônia. Que ali se definiu que Jesus é 100% Deus e 100% homem. E aí que tá, o que se esvaziou, né? O que se diz esvaziou? Vou pedir para os irmãos, que eu vou mostrar para os irmãos biblicamente o que Deus se esvaziou. Por que é importante? Porque aí tem grupos e tem irmãos que muitas das vezes fica confuso, fala, mas Jesus foi Deus, né? E Jesus ele tem dupla nacionalidade. Quando os irmãos olham que Jesus é filho do homem, está se referindo de que ele é humano. Quando ele se refere que Jesus é filho de Deus, está referindo-se à sua divindade. Portanto, ele está mostrando as suas naturezas. Vou mostrar para os irmãos como é que é. Abramos a Bíblia, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 17 e versículo 5. E aqui os irmãos vão ver, vão observar o que é o esvaziamento de Deus. O que é isso? O que é? Deus anulou a sua divindade, né? Então vamos lá. A tradução dos irmãos, a maioria, vai dizer assim: E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha, observe, que tinha contigo, antes que o mundo existisse. O que ele está dizendo? Que o esvaziamento, ele tinha uma glória, e esse esvaziamento é a encarnação de Cristo. Um outro texto muito importante é 2 Coríntios 8, versículo 9. Segunda carta aos Coríntios, que diz assim: Porque já sabeis a graça de nosso Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. O esvaziamento de Cristo é deixar a glória dele. Deixar o privilégio da glória de Deus e vir. Isso aqui vai surgir uma outra doutrina, que é a doutrina da humilhação de Cristo. Quando a gente fala que Cristo se humilhou, geralmente as pessoas já vão para a parte final, a morte de Cristo na cruz. Não. A primeira humilhação que Cristo vai passar é a sua encarnação. Ele vai abrir mão da glória eterna. E ele vai abrir a mão
da glória eterna, das prerrogativas da glória, para estar conosco, para ser o Emanuel. Ele saiu da eternidade e veio para a história. Por isso que esse texto é chamado na teologia o texto em V. Porque em V, Jesus transcendente. Transcendente quer dizer que Deus não tem limites, não tem nada. Ele sai da eternidade e entra na história dos homens. Olha que coisa linda. E ele vai na pior forma que tem. Ele vai ser criatura. O Criador agora vai ser criatura. Hoje eu estava brincando com meu filho e ele estava perguntando por que eu estava estudando tanto. E eu falei, não, é porque eu estou estudando sobre... Vai ser a live à noite. E eu comecei a brincar com ele. Eu falei assim, olha filho, um dia o Deus Todo-Poderoso foi que nem você, criança. O Deus homem teve que aprender a falar, foi educado. Mas o Deus poderoso encarnou. Ele deixou a glória, ele deixou e veio para nós. Essa é a mensagem de humildade que não tem igual. Por isso que quando um crente ele é arrogante, ele não entendeu cristologia, ele faltou na doutrina da cristologia. No curso de teologia dele, ele faltou nesse dia. Porque ele não pode ser arrogante. Por que ele não pode ser arrogante? Porque Deus Todo-Poderoso um dia encarnou, um dia se humilhou. Um crente arrogante, ele não conhece a Jesus. Não conhece a Jesus. Porque conhecimento de Jesus transforma o homem. E conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento de Deus leva a pessoa a ser humilde. Nos humilha. Esta é uma das grandes mensagens. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Nós não sabemos explicar isso a fundo. Isso tem um nome, em teologia, que chama-se união hipostática, né? Jesus tem duas naturezas. Duas naturezas. Às vezes Jesus falou como homem e às vezes como Deus, mas nunca uma anulou a outra. Isso é doutrina fundamental. Jesus Cristo é nosso Deus. A ponto de que Jesus... Por que Jesus tinha que ser humano? Irmãos, nós temos que entender que precisa de um representante humano para os homens. E precisa de um Deus todo-poderoso para ressuscitar dentro dos mortos. Por isso tem duas naturezas. Nós precisamos de um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E o texto fala, homem. O nosso mediador é um homem. Nós temos aí o campo especulativo, e eu vou deixar para outros. Todo mundo pergunta, né? Todo mundo gosta desse lado especulativo. Mas a Bíblia não dá margem para as especulações. Um dia nós encontraremos com Jesus, na eternidade. E nós vamos perguntar direto para ele, ele vai nos esclarecer como foi esta encarnação. Não devemos esquecer nunca que os grupos heréticos aí que negam a divindade de Cristo sempre utilizam o Evangelho de João. E eu tenho que fazer essa observação. No Evangelho de João, Jesus é o servo, é o que obedece e mostra que ele é obediente a Cristo. Só que eles se esquecem que o primeiro no Evangelho 1 em 1 é conhecido por todos. Diz assim, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Eu quero dizer que Jesus Cristo é Deus. E o texto não vai dizer que ele deixou de ser Deus. Mas ele simplesmente está dando uma lição de humildade para nós. E agora vamos fazer a leitura do texto. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele não quis ser igual a Deus no sentido da encarnação, irmãos. Nós temos que observar que esse texto está dizendo no período da encarnação. Ele não quis ser igual a Deus. Aliás,
O Satanás, ele caiu, ele foi expulso porque ele queria ser igual a Deus. Adão caiu porque queria ser igual a Deus. E nós também, quando pecamos, é porque queremos ser iguais a Deus. Mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. Aqui, servo, vem mais um escândalo para a igreja. Servo aqui quer dizer escravo. Jesus veio na condição mais baixa. Ele veio como escravo. Jesus entrou na história da humanidade, em uma família pobre, numa cidade sem expressão. Veja que humilhação. Esta é a visão. Por isso que o cristão tem que ser humilde, porque nós olhamos para Cristo. Se nós queremos verdadeiramente viver o cristianismo, nós temos que olhar para Cristo, a sua humilhação, a sua humildade. E sendo encontrado em forma humana. Veja, em forma humana quer dizer de natureza. É uma palavra grega que quer dizer natureza. Quer dizer, ele é homem. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Notem, ele foi obediente. Por isso que ele cumpriu a lei para nós. E aqui está até a morte. Mas não é na morte comum. E morte de cruz. Por que ele falou, citou a morte de cruz? Para os romanos era uma vergonha e para as pessoas da sua época, que morreu na cruz. Olha o ponto mais baixo que Jesus chegou. A morte, mas não é a morte comum, é a morte de cruz. Para nós recebemos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, termos o privilégio de um dia entrar no reino do céu. Jesus se humilhou. E se humilhou na pior morte que tem, que é a morte de cruz, é uma morte vergonhosa. Irmãos, uma reflexãozinha só. Jesus, quando é pendurado, tem um crucifixo, né? Eles põem uma tanguinha, mas Jesus passou por a maior humilhação. Ele não teve tanguinha, suas vergonhas foi exposta lá na cruz. Cristo sofreu a maior humilhação. Humilhação de todo jeito. Sabe para quê? Para mim e para os irmãos herdarem a salvação. Ele se humilhou. E nós queremos ser arrogantes. Mas veja a consequência dessa humilhação. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aqui está uma das coisas que Jesus fala no seu evangelho, que para ser exaltado precisa ser humilhado. A humilhação precede a exaltação. Bom, quais são as lições que a gente pega desse texto? Né? A humilhação. Os humilhados serão exaltados. Nós cristãos, nós acreditamos que uma dádiva, uma coisa bonita do cristianismo é a humildade. Estamos perdendo essas características. Há muito crente arrogante. Que Deus dê humildade para essas pessoas, que elas possam entender de que humildade faz parte do cristianismo e que um verdadeiro cristão, ele vive uma vida humilde. A outra questão que eu tiro como lição, a segunda grande lição, é da unidade. A igreja tem desafios muito grandes. Nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. A igreja tem essa missão, mas a igreja tem uma missão de se manter unido em Cristo Jesus e unido como pessoas. Nós precisamos velar pela unidade na igreja. A igreja tem que continuar unida. Há um salmo que diz que quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É suave. A vida com uma igreja unida é suave. A Bíblia em Atos, reflete, vai e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão.
A igreja do Senhor, ela tem que lutar pela comunhão. Nós devemos ver os irmãos fracos não como um estorvo na igreja. Também nós temos que olhar com carinho e com amor. Eu sempre gosto de Gálatas 6, é um texto que eu acho muito bonito, de falar de ajudar os necessitados. Se algum irmão tem fracassado na fé, tem dificuldades, vamos ajudá-lo, porque isso é ter compaixão para com os fracos dentro da igreja. O texto diz isso, que nós devemos buscar a unidade, mas com compaixão. Não é buscar a unidade sem compaixão, sem amor. Nós vamos ser conhecidos como os discípulos de Cristo, mas nós devemos ser conhecidos como os discípulos do amor, porque este é o ensinamento que Cristo deu. Veja a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é rica, rica em dons, rica em tantas coisas, mas faltava amor. Ainda que falasse a língua dos anjos, podiam ter a expressão, o melhor culto, mais avivado que tinham, mais pentecostal de todos os cultos. Mas se não tem amor, do que vale aquilo tudo? Nós temos que voltarmos no cristianismo, naquele cristianismo simples, em que os irmãos se preocupam uns com os outros. É outra coisa. Termos compaixão com os irmãos. Nós precisamos ter compaixão para preservarmos a união entre nós. Para a igreja, vai uma reflexão. Cristo se humilhou, ele fez tudo isso por nós, fez tudo isso pela igreja. Nós também devemos fazer o mesmo, pelos nossos irmãos, por todos. Nós não devemos ser conhecidos porque nós temos seja uma igreja numerosa. Não. É muito bom, importante, né? Não estou aqui. Mas nós devemos ser conhecidos principalmente que nós somos uma igreja do amor. Que nós temos amor para com os irmãos. Com os irmãos que têm dificuldade na vida. Nós ajudarmos esses irmãos a continuar a correndo essa carreira. Nós temos que fazer, essa é a missão da igreja. Não basta só pregarmos o evangelho, as pessoas entrar dentro das nossas igrejas e ir embora. Não. Nós temos que ter amor, porque esse é o fundamento. Que a humildade, que o exemplo de Cristo seja um exemplo para nós. De que deixou a glória dele. Deixou tudo aquilo para dar uma maior lição para nós de amor. Deu a vida por nós. É um desafio viver uma vida cristã genuína. É um desafio. Mas nós não estamos sozinhos. Deus nos ajudará até o final. Mas como igreja militante, a igreja ela é triunfante e militante. Mas nós como igreja militante, vamos ajudar os nossos irmãos. Vamos viver em amor, em união. Eu vi uma explicação de união muito interessante de batata, né? Você cozinha a batata e depois faz ali, você espreme a batata e a batata ali perde, porque fica todos ficam unidos, né? E ali forma o purê. O cristianismo ele precisa viver isso. Mas tudo isso que nós temos que viver é viver em amor. Não basta estarmos no mesmo templo, no mesmo local, mas vivermos sem amor. Esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que nós vivamos o cristianismo, amando uns aos outros. Como o texto que eu li em João. E conhecerão os meus discípulos, se vos amardes. Nós somos conhecidos pelo amor. E não somos conhecidos porque temos cultos avivados, essa coisa toda. Não é. Ser cheio do Espírito Santo é ter aquilo que tem a qualidade do fruto do Espírito Santo, amor. Que nós sejamos conhecidos pelo nosso amor. Que o nosso testemunho de cristão seja o testemunho que nós somos uma igreja que ama. Ama os que estão de fora e ama os que estão de dentro da igreja. Eu encerro a live, vou orar pelos irmãos
E orar também pelo nosso país. Quero aproveitar, irmãos, ore pelo nosso país. Precisamos de uma solução para esse país e nós sabemos que nós temos o Deus que opera milagres e que pode fazer. Senhor nosso Deus, nós queremos entrar na tua presença humildemente, vendo a lição que o Senhor nos deste, que deixou a tua glória e veio habitar no meio de pecadores. Meu Deus, nos dê humildade para viver uma vida cristã sincera, em amor. Meu Deus, que nossa comunidade possa ser uma comunidade conhecida pelo amor, mas não só as nossas, mas todos os que estão aqui, que possam ser conhecidos como crentes genuínos e verdadeiros, porque amam. Assim eu lhe peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha uma noite abençoada na presença do Senhor Jesus. Assim eu te agradeço a todos que estiveram acompanhando nós. Em nome de Jesus. Que Deus o abençoe a todos.